Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: traição. Motivos óbvios, né? Todo mundo só tá falando agora desse assunto, porque teve aquela fofoca lá com o jogador de futebol, né? Neymar, acho que não tem problema falar o nome. A mulher dele lá parece que, enfim, perdoou a traição. E aí muitos pacientes me perguntando, né? O que eu acho disso e tal. Meu nome é Ana Paula Crispim, para quem não sabe, sou psicóloga e vamos a esse tema, né? Hoje o vídeo nem vai ficar longo. Gente, seguinte, desde os anos 90, né, quando eu comprei um livro de uma sexóloga que eu gosto muito e tal, e eu nem estava na faculdade, estava entrando na faculdade de psicologia nessa época, entrei em 97 na faculdade de psicologia, e eu já gostava desses assuntos. Eu sou daquela época que as mulheres liam aquelas revistas Querida, Carícia e tal. Sempre tinha a coluna lá da psicóloga tirando dúvidas sobre esses assuntos. E eu me vi nessa situação de querer ser psicóloga porque eu acho muito legal. O lance é que de lá pra cá, né, o mundo mudou muito. Nós que somos psicólogos temos que estar sempre nos atualizando, sempre estudando, justamente porque a sociedade tem como fazer uma previsão, os sociólogos, né? Eles conseguem fazer uns estudos e tal, como é que para onde está caminhando a sociedade, pelas tendências, por vários estudos mesmo. E aí, gente, o que a gente mais vê sobre esse assunto, né? O que os especialistas falam? Que na verdade, tudo isso que está acontecendo no mundo, o que está previsto é que lá no futuro, né, assim como o casamento antigamente, tinha um esquema, né, da família juntar dinheiro, uma família que tinha grana casavam os filhos com a outra família que tinha grana, mulheres não trabalhavam, e aí tinha toda essa questão de como é que funcionava a sociedade. O casamento também foi virando uma instituição que foram passando por várias fases. Então, por exemplo, a mulher casava virgem, depois isso já ficou meio ridículo, as mulheres começaram a trabalhar, e aí os casamentos já não tinham mais porque, né, as mulheres não dependiam mais tanto, blá, 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 blá. Resumo da ópera. Hoje em dia, a gente já vê falar, né, até as famosas vão para a internet, falando que tem casamento aberto, falando que vão fazer o marido de uma com o marido da outra, que hoje em dia a gente vê também essas casas, né, de swing, tudo quanto é lugar, ser uma coisa assim que as pessoas já falam disso sem muito espanto. Então o que acontece? A tendência antigamente, por exemplo, uma mulher separada, ela era totalmente estigmatizada, ela, desquitada, né, desquitada. Então, ou seja, o mundo foi mudando, e a previsão é que no futuro, né, essa instituição casamento, as pessoas começam a flexibilizar tanto isso, mas tanto, que provavelmente vai ser muito comum a gente ver aquelas famílias, né, poligâmicas, né, poliamor, aqueles negócios, porque já está caminhando para isso, entendeu? Não estou dizendo que eu sou a favor nem contra, mas é uma tendência. E assim, eu não me espanto quando eu vejo esse tipo de coisa, as pessoas mostrarem mesmo, traiu, fez, aconteceu, voltou, porque é uma coisa que quem estuda comportamento humano já canta uma pedra, né? Cada geração que vem com uma roupagem diferente. Tem muita gente falando aí que a próxima geração não vai vir com mais capacidade do que a geração atual. Aí tem gente fazendo vídeo, né, psicólogos famosos, neurocientistas. A geração que virá não vai ser a única geração que não vai ser mais inteligente que a geração passada. Que essa questão de ficar muito no eletrônico vai deixar todo mundo meio burro. Eu acredito, porque eu que sou da época que nem existia celular, quando eu estava na faculdade não tinha nada disso, né? Eu tinha que escrever muito, ler muitos livros, escrever muito. Não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Eu entrei na faculdade em 96, 97, entrei em 97.
Pô, não tinha nada disso. Então a gente tinha que fazer muito resumo, a gente tinha que escrever muito. Cara, hoje eu percebo que eu tô viciada em ver conteúdo na internet de qualquer assunto que eu tenha dúvida. Ah, eu tenho a dúvida sobre o que é tal assunto, eu vou lá na internet e olho. Ah, eu tenho dúvida sobre... Eu vou lá na internet e olho. Antigamente tinha que, cara, ir pra biblioteca, tinha que pegar livro emprestado na faculdade, tinha que fazer o resumo do livro para poder devolver o livro, porque a gente não tinha dinheiro para comprar todos os livros de todos os assuntos que a gente tinha vontade de entender e de estudar. E na faculdade a gente tirava muita xerox, a gente ficava na fila da xerox depois da aula. Então a gente copiava muito no caderno, né? Caderno, papel, caneta, né? Eu ainda sou essa pessoa das agendinhas, eu ainda gosto de escrever, de rabiscar. Ó, tenho várias, né? Eu uso uma para uma coisa, outra para outra. Eu gosto muito disso aqui, mas quando eu tenho que digitar no celular, por exemplo, um e-mail, um texto, uma mensagem, eu percebo que eu fico mais enrolada, eu fico mais, né? Porque eu não tenho muito essa facilidade, né, com o eletrônico. Então, assim, eu sou muito dessa coisa de escrever rápido, escrever à mão. Quando a gente tem que digitar, já muda. E a juventude hoje não gosta muito de ligação, não gosta muito desse contato, né? Não tem paciência para falar no telefone. Então eu sou de uma época que eu gostava dessa coisa de ligar, de receber ligação. Enfim, então eu sinto que eu nem sou da próxima geração, mas eu já estou emburrecendo. Digitar, escrever já não está tão fácil, porque tudo muito... o digital está facilitando muito, a gente não tem que mais ler tanto, a gente não tem que mais... A gente consegue, hoje em dia, saber muita coisa de uma forma muito fácil, muito automática, muito rápida, né? Então, na minha perspectiva, de tudo que eu vejo, e já estudei, os livros que eu já li, eu percebo que essa coisa de traição, né, vai cada vez diminuir mais. Primeiro porque as pessoas vão começar a ser escancaradas mesmo. Eu acho que as pessoas vão ser escancaradas, não vai ter mais essa coisa, a monogamia vai ser uma coisa cada vez mais difícil, né? As pessoas não estão mais conseguindo, as pessoas mais jovens, né? Eu digo, as gerações mais jovens, eu percebo que eles não estão mais conseguindo se imaginar, sei lá, a primeira namoradinha ficar casada até a morte, entendeu? Eu percebo que as pessoas não estão mais pensando tanto nessa coisa de ter que formar uma família tradicional e ir embora. Engraçado, né? Que os homens, eles super sabem que eles não têm muita facilidade em ser monogâmicos. Eles escolhem, eles decidem. Né? A monogamia não é uma coisa natural, nem nos homens nem nas mulheres. Mas eu percebo que as mulheres estão muito mais voltadas a não quererem ficar num relacionamento monogâmico por muito tempo do que os homens. Os divórcios, a maioria são por causa das mulheres. As mulheres, elas estão muito... Como é que eu vou explicar isso? Elas estão entendendo, né, que não tem que ficar casada caso não esteja mais tão satisfatória a relação. E os homens, eu percebo que eles, como os homens não mudam tanto quanto as mulheres mudam mais do que os homens são mais aquela mesma mentalidade, né? Eu tô percebendo que os homens estão muito mais conservadores que as mulheres em relação a relacionamento. Eles é que não vão querer casar de forma tradicional, porque as mulheres estão, de repente, nem querendo mais ficar casada a vida inteira. Então, às vezes, o cara não vê muito sentido em casar com essa possibilidade de já, de repente, não ficar casado, separar, sei lá. Os homens têm um pouco de receio. Então, assim, essa coisa do trair tá muito ligado às mulheres de hoje, elas já estarem achando que os homens, de repente, não estão tão masculinos assim, não estão tão mais admiráveis, né? Porque o homem que fica com uma energia feminina, a mulher normalmente não admira. Assim como uma mulher também que é muito masculina, os homens também olham assim, não se atraem tanto. Então a recíproca é a mesma, só que as mulheres estão ficando com a energia masculina muito alta. E os homens, eles realmente têm muita dificuldade, né, de se imaginar ficando num relacionamento monogâmico com uma mulher com uma energia masculina alta. Então essa mudança de polaridade entre homens e mulheres, lá na frente, o que vai acontecer muito? Os homens que tiverem uma masculinidade mais saudável, uma energia masculina alta, uma energia masculina alta, as mulheres vão disputar. O que eles chamam hoje de homem alfa,
né, vai ser o disputado. As mulheres já fazem isso de uma forma muito velada, talvez sem perceber, é muito inconsciente. Mas aquele cara mais dominante, aquele cara mais alfa, né? Como é que eu vou resumir o que é um homem alfa? Um homem mais com autoconfiança. Esse homem, ele já é disputado entre as mulheres. Ele já é. Só que não é, eu acredito que ainda hoje as mulheres elas entendem que caso elas conseguissem estar num relacionamento com esse homem, elas iam tentar a coisa do domínio, da monogamia mesmo. Dominar o alfa. No futuro, eu acredito que pelo que eu tô, né, há muitos anos já vendo nos livros e nas informações que eu vejo, as mulheres já não vão ter mais essa ilusão de que elas conseguem dominar o alfa, não vão tentar mais aqueles testes, aquelas coisas todas. Eu acho que isso vai reduzir, e a tendência é os casamentos diminuírem cada vez mais, e eu não acho que as pessoas vão trair mais. Né? Me perguntam muito isso. Né? Você acha que vai ter cada vez mais traições? Não. Eu acho que as pessoas vão começar a compartilhar mais. Vai ter mais poliamor. Eu acho que vai ser uma coisa mais liberal, sabe? A tendência... Eu tô falando aqui o que eu acho, pelo que eu, né, pesquiso muito. Eu acho que a nova geração vai vir com meninas já com uma coisa, uma mentalidade mais masculina mesmo. E que eu não acho isso bom para as mulheres, né? Porque estressa, né, as mulheres ser assim. Mas é uma coisa que eu acho que não tem mais volta, entendeu? Eu não vejo as próximas gerações ficando mais conservadoras. Eu vejo o povo liberando geral, relacionamento aberto. Quem é dessa época agora vai achar muito estranho, mas quem tiver na geração mais jovem, quem tiver vindo por aí, vai achar normal. Porque tudo que eles já nasceram, os jovens de hoje já nasceram numa época mais evoluída, e eles acham tudo normal. Então, assim, já tem muita gente hoje estranhando como é que tá o mundo de hoje, mas acho que a tendência é abrir as relações e as traições não vão aumentar, as traições vão diminuir. As pessoas, quando elas estão mais maduras, né, dando uma opinião aqui, né, sobre traição, eu acho que a traição é coisa mais de gente mais jovem. Eu acho que as pessoas, quando elas vão ficando mais maduras, elas vão entendendo que não é tão bom assim você você tá casado com alguém que você realmente não tá bem com aquela pessoa e tem que ficar arrumando alguém para compensar o que você não tem em outra pessoa, ou ficar amando duas pessoas. Eu acho que é o futuro. As pessoas não vão querer, até por causa de questões jurídicas também. Eu acho que os homens, eles não vão querer se arriscar tanto a fazer isso e sofrer alguma coisa, né? Alguma retaliação. E as mulheres também, quando elas traem, isso já é uma realidade. As mulheres de hoje e de um bom tempo, quando elas chegam a trair, é porque elas já vão sair fora mesmo do relacionamento. Então, assim, as mulheres viver essa vida dupla acontece muito, mas é mais difícil de manter isso por muito tempo. A mulher, normalmente, ela quer sair fora quando ela trai. E isso é estatístico, tá, gente? Não sou eu que tô falando, não. Os homens é que tem mais essa coisa da mulher para casar, e ele amar duas mulheres ao mesmo tempo, e aí uma ele ama de um jeito, a outra ele ama do outro. E as pessoas vão me questionar, mas é amor mesmo? Se o cara, dependendo do caso, né, aqueles relacionamentos bem estáveis, de muitos anos, o cara consegue ter um sentimento X por uma mulher e um sentimento Y por outra, que é uma forma de amar a uma e amar a outra. Eu vou ser, de repente, criticada pra caramba disso, mas eu só traduzo aqui o que eu estudo. Né? Aquele psicólogo que morreu, Flávio Gicovati, ele falava muito sobre isso, né? Tem como amar duas pessoas ao mesmo tempo? Tem. O ser humano é capaz. O ser humano não é monogâmico por natureza, gente. Isso aí dá muito pano pra manga. Depois a gente faz um vídeo sobre isso. Mas já que a gente tá falando de traição, né, do rapaz lá, do jogador, e a mulher aceitou, a minha opinião é essa. O homem não é monogâmico por natureza, a mulher não é. No futuro isso vai ser mais liberal. As mulheres vão disputar o alfa. As mulheres não vão gostar muito disso que eu tô falando. Talvez os homens também não, porque
os homens de hoje, eles estão muito desanimados, né, com essa coisa de relacionamento e de ser o alfa, estão com um pouco Tem muito homem que me pergunta assim, eu gostaria que as mulheres viessem até mim. Isso já é um cara com uma energia masculina baixa, já é ele saindo da energia masculina. Então essa coisa de ser alfa vai ser para poucos, na minha opinião, vai ser para poucos. E as mulheres sentindo isso, elas vão querer casar menos, e talvez o alfa que tiver, ele vai ser mais disputado. É horrível isso que eu tô falando aqui, gente, mas quem for pesquisar mais, artigos científicos, quem quiser procurar saber, tem muita gente aí fazendo estudos sobre isso, como é que está a evolução da sociedade nos relacionamentos, e essa é a perspectiva. Então, sinceramente, eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, porque isso é muito lá na frente, isso não é uma coisa para agora. Já está acontecendo, mas mais para esses caras mais destacados da mídia, esse pessoal mais assim. Na vida aqui dos anônimos mesmo, se isso acontece, isso é uma coisa mais velada, mas é para onde está caminhando a sociedade, tá, gente? O pessoal tá mais liberal, as mulheres estão se vendo sem casar, os homens estão começando a ficar meio com preguiça de casar, de relacionamento, por vários motivos, e as pessoas não vão deixar de se relacionar, mas vão se relacionar de umas novas formas aí de relacionamento. Beleza? Se vocês concordam, vocês não concordam, pode criticar, pode botar no comentário. Ai, que absurdo, ai, que horror, ai, é isso mesmo. Não é uma coisa que eu acho que vai ser legal. Eu acho que não vai ser. Mas a sociedade hoje em dia também não tá bem. A gente foi lá de trás pra cá. A gente foi melhorando, foi evoluindo em algumas coisas. Depois a gente foi piorando e, assim, eu acho normal essas fases. Então, assim, eu acho que a gente poderia ter parado já numa época onde as pessoas estavam mais se permitindo viver mais coisas, mas não tanto como tá para onde está caminhando. Mas também eu acho que isso é uma opinião de quem não tá vivendo nessa época que ainda vai chegar, né? Talvez, como hoje é normal as pessoas se separarem, como é normal hoje um monte de coisa, e ninguém mais fica chocado com isso, talvez, quem sabe, lá na frente a gente também não fique chocado, né? Vai saber. Então, bota aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que vai ser assim mesmo, né? E aquele meu pedido de sempre, se vocês gostam do meu conteúdo, se faz sentido para vocês, me sigam no canal para ajudar a crescer e deem um like ou deem um dislike, mas dê alguma coisa. Beijo, até o próximo vídeo.